O Congresso tem a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica. Mas estava faltando a nossa bancada. Seja bem-vindo ao Bancada Jovem, o seu lugar de fala na política. E aqui a gente não foge da raia. Debatemos o que impacta o seu futuro, sem filtro e sem enrolação. Quase 90% de São Luís votou sim. Mas a catraca continua rodando e cobrando. Em Brasília, Lula lidera as pesquisas para 2026. Mas o PT teme um adversário específico que não carrega o sobrenome Bolsonaro. E ainda, uma mudança na calculadora da justiça pode libertar condenados do 8 de janeiro. É justiça ou anistia? Bom, pessoal, sejam bem-vindos hoje ao podcast Bancada Jovem. É um piloto, um projeto que a gente está tentando aplicar aqui, mas é uns temas voltados para a nossa juventude. A nossa ideia, na verdade, é facilitar essa comunicação. Então, primeiramente, gostaria de apresentar, que é o Soares, analista político de muito prestígio da classe política, e nosso jurídico ali, João Matheus Boeres, meu braço direito, juventude. Pesado. Muito obrigado aí por vocês terem disponibilizado um tempo de vocês aqui para a gente estar debatendo esses temas que, assim, querendo ou não, impactam diretamente, né, na nossa vida. Então, bom, eu vou passar para o primeiro tema, que é um tema que está vindo, eu acredito que teria que ser uma pauta mais recorrente, principalmente na questão dos vereadores e da prefeitura como um todo, né, que é a questão do passe livre. Na verdade, a população votou, 90% da população disse sim ao passe livre estudantil. Então, a gente tem todas as ferramentas para poder já implementar essa política pública. A questão é, o que está faltando para a gente, de fato, efetivar esse direito para nossos jovens? E aí, acredito que diversos fatores, né? Mas eu quero ouvir de vocês aí um pouquinho sobre isso, para a gente dar uma conversada, para ver como é que vai ocorrer, né, essa questão. Então, quem vai ser o felizardo? Quem vai ser o primeiro? Não, eu vou ser o primeiro. Aqui ao lado do meu amigo João Matheus. É uma honra, antes de tudo, participar desse podcast, nesse momento tão importante e crucial para o país, em que vários temas estão sendo debatidos, não é verdade? É verdade. Especificamente aqui na nossa ilha, em São Luís do Maranhão, a gente tem observado também temas relevantes. E esses temas, eles são todos produzidos a partir do momento em que a população se manifesta. E a manifestação em relação ao passe livre, ela foi muito contundente. Ela foi plebiscitária, e ela teve uma ressonante posição da população. E não só os jovens, ali também estão as pessoas que são pais, que às vezes precisam realmente de dar alimentar da passagem. Ou seja, toda a população participou desse momento e toda a população pôde se manifestar de uma forma extremamente democrática. Então esses gestos, essas ações, elas têm que ser interpretadas com um poder de valoração maior. A gente sabe que isso é uma construção, isso vem de uma conquista. Sim. Em 79, na época, nós fomos à luta, todos os estudantes da época estavam... Quem era o governador na época lá? Na época, o governador era João Castelo, e através Deus de o tenha, João Castelo. uma manifestação universitária de estudantes da UFMA, eles fizeram uma paralisação no Bacanga, no sentido de paralisar ali para tentar a meia passagem. E aí, a partir daquele movimento, surgiu outras lideranças e houve um ato público. E este ato público, ele aconteceu na Deodoro. Eu estou falando dessa história para entender que o passe livre hoje é um segundo momento. Porque vocês são mais jovens, vocês já chegaram já pagando meia e achando que aquilo era normal. Mas João, quando tu ia pra aquilo UFMA, era tu lembra normal. quanto tu pagava de passagem? Eu pagava 3,20. Tá caro. 3,20? Meia passagem?
Eu acho. Não lembro. É mesmo? Faz tanto tempo, né? Mas. Era por aí. Assim, é um formato que... Foi graças a esse homem aqui, eu consegui estar fazendo. Não, eu Obrigado. graças à Vários, minha obrigado. geração, entendeu? A geração que participou, estudante da escola técnica, na época eu estudava na escola técnica, estudante do Liceu Maranhense, estudante do ITA, naquela época era um colégio chamado ITA, Instituto de Tecnologia e Aprendizagem, e outros, juntamente com os universitários da UFMA, com os universitários da UEMA, DC da UEMA, DC da UFMA, aquilo montou uma luta interessante, que inclusive paralisou a cidade. Nesse momento novo, que a gente já está construindo realmente a gratuidade geral e total, é fundamental que os pais também entendam e compram essa ideia de realmente possa ter uma passagem Gratuita. livre e gratuita. Gratuita, é o Eu mais acredito importante. que outros estados, outras capitais talvez já estejam também inseridas nisso. Hoje, Agora, só para concluir, que isso houve a questão do plebiscito. sim, A Câmara não tem nenhum tipo de coisas contrárias a isso. Agora, quando chega na prefeitura, sim, ela precisa de ter orçamento, ela precisa de incluir isso no orçamento do ano anterior. sim. Então, A previsão a orçamentária gente que tem que precisa fazer ter essa feito. previsão orçamentária. A gente sabe que isso não aconteceu, então a gente sabe então, que esse passo ali vai ter muita dificuldade de ser implementado em 2026. Sim. Mas se os estudantes, a população, a sociedade organizada continuar nessa luta, com certeza em 2027 possa se ter um passe livre. Hoje, assim, pelo que eu pesquisei, a única capital que de fato está implementando passe livre é Fortaleza. Mas assim, aqui em São Luís a gente tem plenas condições para poder implementar esse passe, né? Inclusive a Câmara de Vereadores já estabeleceu uma comissão para estudar a viabilidade, fazer um estudo técnico, para encaminhar para a prefeitura analisar, mediante a secretaria dela, e ver como é que pode ocorrer para não aplicar a política pública de fato, né? Não deixar aquela política pública meia boca, deixando a desejar. Uma política que tem que ser efetiva, que é o principal. Como o senhor falou, a gente fica feliz também porque impacta no bolso do pai, né? Muitas vezes o pai que tira do seu salário para poder a pessoa ir lá. Isso é fundamental. Né? A economia familiar Economia familiar. vai ser positivamente atingida por medidas como essa. Com certeza. Mas é isso. E tu, João? Só dar um pequeno comentário, né? Que além disso, de economia, né? É uma política que visa garantir a permanência escolar, né? Evitar a evasão escolar, e é muito importante ter esse olhar para a educação. E toda essa questão de passe livre tem muito embate, né, entre prefeitura, o empresariado e o próprio movimento estudantil. Não é de agora, mas a gente vê isso na gestão atual, com o atual prefeito, né? E é muito importante que isso acabe, né? Porque acontece, continua acontecendo há muito tempo, e só quem perde com isso é a população, né? Com esses embates da parte do empresariado rodoviário, a prefeitura, de cada gestão e tudo mais. Sim. Enfim, era... Certo. E assim, hoje em dia, a gente também tem um problema, eu gostei do gancho que o João colocou aí, que é em relação ao nosso transporte público também, né? Porque não adianta dar só o benefício se também a estrutura do nosso transporte não seja adequada. Então hoje a gente passa por diversas greves no ano, eu acredito que esse ano já teve quatro greves, né? Então assim, chegou a um nível de que o contrato é um contrato que já está extremamente caduco, então a gente necessita que seja resolvido essa questão dos contratos do transporte público, para também facilitar a questão do passe livre. Porque hoje, se não ocorrer uma licitação, infelizmente, a tendência é só aumentar as greves. Então, o que eu bato muito na tecla, que é uma das minhas principais críticas contra o prefeito aqui de São Luís, é que é necessário fazer uma licitação de imediato, porque o contrato não está sendo mais vantajoso para a administração pública. O contrato ele perpassa por fiscais de contrato, por gestores de contrato, para analisar se o contrato está sendo vantajoso, se está sendo benéfico, se não está causando dano ao erário. E
contrato permanece, passa a gestão, entra a gestão e o contrato permanece. Então é um contrato que não traz benefício para a nossa cidade e para a nossa população. Então é por isso que eu bato na tecla que também é preciso fazer uma licitação para dar base e suporte para essa política pública, esse direito, que é o passe livre estudantil. Então, assim, vamos entender e vamos analisar para que, de fato, nossa população tenha esse direito, a Câmara consiga finalizar esse estudo de viabilidade, para a gente poder, o quanto antes, implementar esse direito. Vamos ficar no pé da Prefeitura. João, prepara o ofício. Prepara o ofício. Prepara o ofício que a gente vai amanhã na Prefeitura, lá vamos logo no gabinete Bright. Vamos ter que Pegar logo na mão dele. Um Ofício aqui. Isso aqui é um clamor popular. Toda a população está querendo. Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta só ter uma comissão de vereadores se não tiver uma pressão mesmo dos estudantes, a pressão mesmo da população, no sentido de garantir o mais rápido possível a efetivação do passe livre. Tem que ser uma realidade para todos nós neste momento. É verdade. Xadrez de 2026. Dados, estratégia e o adversário dos sonhos. Faltam menos de 10 meses para a eleição. As pesquisas de dezembro de 2025 trazem uma liderança confortável para Lula, mas os números escondem um perigo real para o governo. O que dizem os números? Lula está na frente. O presidente lidera em todos os cenários, de primeiro turno, cravando cerca de 38% das intenções de voto. Ele tem um piso sólido. Quase 40% do eleitorado já decidiu que vota nele, independente do adversário. E a questão da direita está um pouco fragmentada. Michele Bolsonaro é quem pontua melhor entre os herdeiros do bolsonarismo, chegando a 23%. Flávio Bolsonaro aparece com 19%, herdando o voto fiel do pai, mas sem ampliar muito. E por último, Tarcísio, que pontua cerca de 17%, tecnicamente empatado com os outros, mas com um detalhe crucial que muda tudo: a rejeição. Ou seja, a gente tem aí 3 possíveis herdeiros de Bolsonaro, e a gente, analisando mais pontualmente, a gente deixa apenas o Flávio, o Tarcísio e a Michele, né? Contudo, eles enfrentam o nosso atual presidente Lula. Então, assim, olhando para esses dados, olhando para esse atual cenário político do Brasil, João, dá uma ideia de como é que você está imaginando que vai ocorrer, que vai proceder, visto que falta aí em torno de um ano, já um ano para as eleições? Não. As eleições vão ser dia 10 4 meses. de Então faltam 10 de meses. outubro. 10 meses. Posso falar? Claro, você está aqui para falar. Se não for para não falar... Deixa comigo. Não, assim, eu não sou um profundo entendedor de política, né? Mas eu vou seguir uma lógica aqui, né? O nosso presidente Lula, ele, assim, segue a lógica de uma reeleição, né? Apoiado por coalizões. E o bolsonarismo perde uma força, assim, muito grande com essas 3 figuras. Fica fragmentado, né? Fica muito Ninguém sabe quem votar. Eu vou levar Bolsonaro, vou levar... A verdade é que a direita, ela vive um vácuo de liderança, né? Sim, verdade. Flávio Bolsonaro, Michele, que falou, E né? Tarcísio. Aí ainda tem o Caiado, Tem né? Caiado, Ratinho Júnior, aí tem o Romeu Zema, de Minas Gerais. Nicolas Ferreira. Mas o Nicolas não pode ser o candidato, no caso. Eu acho que É o governador essa de Goiás, o governador de Goiás, Sim. o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, com certeza. Do União Brasil, da partido dele, União Brasil. Então, assim, muito fragmentado. A gente não sabe, de fato, quem é que vai ser o candidato direto de Bolsonaro. E provavelmente, eu, assim, pelo tempo que eu venho acompanhando a política, acredito que eles não vão lançar apenas um só candidato à direita. Provavelmente. Deve ter um ali que vai fugir um pouco, né? Questão do Caiado, o Romeu Zema também, que desvirtou um pouco, o Tarcísio, que é mais moderado. Porque, por exemplo, tem muita gente falando que essas próximas eleições não vão ser igual à última, né?
em relação ao carisma, né, dos Sim. dois candidatos, né? Porque, querendo ou não, o Lula e o Bolsonaro têm muito carisma. E a próxima eleição para presidente vai ter muito essa questão de aliança, governabilidade. E o senhor, o que o senhor acha? Eu acho que o país hoje começa a se identificar, começa a ter uma identificação maior. Eu não diria nem com o PT, porque o PT, na verdade, é um partido de esquerda, né? Aliado a outros partidos de esquerda, mas sim com o Lula. Cada vez mais eu percebo que o Lula se torna uma liderança muito maior. O Lula, ele é uma liderança excepcional. Ele consegue ser maior do que o partido. Porque a gente percebe que no próprio Brasil tem talvez até um setor maior do que é um pouco conservador. Sim. Mas a gente está observando que a cada momento que o Lula consegue avançar nas propostas, naquilo que ele prometeu em campanha, como é a questão dos 5% do imposto de renda, né, daqueles que recebem até 5 mil reais, na verdade, aqueles que recebem até a isenção do imposto de renda. Essa isenção de imposto de renda e tantas outras políticas que estão dando certo no governo Lula, evidentemente que vai se esvaindo, até porque os setores bolsonaristas, e principalmente a base bolsonarista, ela nasce o quê? Ela nasce produzindo um monte de informações falsas. A base da informação falsa, ela vai ali infiltrando numa quantidade da sociedade que vai absorvendo aquilo como verdade. Mas depois acontece, de fato, que aquilo ali era uma mentira. Sim. Isso está muito explícito nessa questão, nesta queda de braço aí do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, querendo medidas que o Trump tomasse, medidas drásticas, e realmente o Trump até avançou algumas coisas em relação a isso, porque eu acho que a base, eu acho que hoje o objetivo da própria família Bolsonaro é tentar livrar o pai da cadeia, que já está apenado, já condenado, regime fechado, já foi julgado, condenado, assim como tantos outros. Pegou pena máxima, né? Praticamente ele pegou 27 anos. 27 anos. A pena máxima no Brasil é 30. É 30. E ele pegou 27 anos e mais de 3 meses. Então, o que eu tento traduzir isso? Eu tento traduzir isso da seguinte forma, que essa conjuntura hoje, ela está muito mais num formato do grupo bolsonarista entrando num declínio, sim, num declínio grande. Mas o senhor diz bolsonarista... E a direita, porque a extrema direita é muito mais essa ala bolsonarista, e aquela direita tradicional, que é aquela direita do centrão, ela tenta agora buscar uma nova alternativa de poder. E nessa nova alternativa de poder não cabe a Michele Bolsonaro, não cabe o Flávio Bolsonaro, não cabe o Eduardo Bolsonaro e muito menos o Bolsonaro, porque ele vai estar impedido, né, de ser candidato. E está agora nesse processo todo lutando para que ele possa ser, pelo menos, a sua pena possa ser reduzida. Mas politicamente eu acredito que está, apesar desse conjunto de pessoas aí estar nessa trilha de buscar uma candidatura alternativa para o bolsonarismo, essa nova tentativa de buscar este novo candidato não vai ser fácil para a direita. Então, eu acho que hoje o presidente Lula, está num processo muito vantajoso, porque ele está consolidado mais uma vez, e a direita que faz a oposição está totalmente esfacelada. E o centro tenta buscar um candidato alternativo, aquele centro que não é Lula, tenta buscar um candidato alternativo, mas não consegue encontrar. Então, eu acredito que isso aí vai favorecer muito a eleição do Lula. Dê seu palpite aí. Quem você acha que vai sair, baseado nessa sua tese? Quem vai ser o candidato da direita bolsonarista, e quem vai ser o candidato da direita mais centrão? 2 nomes aí. Eu acho que a questão dos candidatos que estão aí colocados aí, geralmente todos governadores, né? Sim. De um lado assim mais, vamos dizer assim, mais centro, né? Eu acredito que o governador do São Paulo tenha mais condições de ser esse candidato.
Eu acredito até que o próprio Centrão e a direita está tentando levar ele para uma candidatura, mas sem perder essa massa ainda bolsonarista. Eu acho que eles estão tentando tirar o Bolsonaro do jogo, tirar a família Bolsonaro do jogo, mas sem perder o eleitorado do Bolsonaro. Aí é uma matemática que eles vão ter que fazer. Eu acho que é isso mesmo. É uma matemática que eles vão ter que fazer, uma estratégia política de pegar esse eleitorado bolsonarista e colocar no governador de São Paulo. Ah, então o senhor acha que não terá dois candidatos? Terá apenas um Só candidato? terá, com certeza. Que será a união da direita É. do Centrão com a direita da extrema-direita e no nome de Tarcísio Na Freitas. verdade, o candidato é um Tarcísio. Eu não vejo outro candidato fora O dessa. Flávio falou que é candidato. O Flávio ele sai candidato para tentar negociar uma anistia pro pai, porque ele sai da seguinte forma: eu vou ser candidato, por que ele diz assim? Eu vou ser candidato porque ele está dizendo o seguinte: eu vou levar todo esse setor aqui que Entendi. está ligado ao Ele já deu até bolsonarismo. uma declaração, né? Na verdade. Que Mas ele é o esse pai setor garantista. aqui, eles querem, e ele sabe que ele não será o candidato, mas ele quer usar essa artimanha de ser candidato para negociar a redução de pena do pai ou quem sabe a anistia, que eu acho muito difícil. Eu acho mais fácil a questão da anistia. Então, o lançamento da candidatura dele foi só para negociar. Ele não será candidato. É interessante trazer essa questão mesmo, até porque os bolsonaristas mais fiéis estão acreditando na candidatura do Flávio. Conversei com alguns bolsonaristas e eles falaram que a candidatura do Flávio é inegociável, de fato vai ocorrer. João, dê sua opinião aí sobre os dois candidatos da direita, baseado na tese de Soares aqui. Olha, eu não quero. Tem que cravar. Vou ter que cravar? Tem que cravar. Ai, ai, ai. Tá valendo R$100. R$100 não. Uma caixa de cerveja. E não se fala mais nisso. Qual é a marca da cerveja? Vai depender da marca. Vamos fechar ali numa Brahma do Plumal, tá tudo certo. Pronto. E aí? Vou fechar ali. Olha, como o analista político é o meu grande amigo Soares, eu vou ter que acompanhar o relator também. Vou ter que acompanhar o relator. E eu concordo com as observações dele. Apesar de que eu acreditava muito na candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas se o mestre falou... Não, é assim, é o que está sendo posto aí nesse momento, né? E é o que faz sentido, né? E é o que faz tem um sentido. Não tem sentido. Porque eu vejo, se o Bolsonaro quisesse realmente sair com uma candidatura, o mais fácil seria trabalhar a questão da Michelle Bolsonaro. Eu vejo ela muito mais nesse processo estatístico de pesquisa. Sim. Ela com muito mais chance. E pra puxar também o lado da família, né? Sim, aí eles também têm uma ligação. E querendo ou não, o filho dele tem já uma imagem manchada, né? Na mídia, em todo aquele esquema de rachadinhas e tudo E mais. muito manchada, por sinal, né? Ligados à Então, milícia. Eles sabem que vai ser muito difícil uma candidatura dessa decolar. Pois é. Então, no teu caso, tu acha que é só um candidato, Tarcísio? Acho que só um Esse é teu candidato. palpite? Vou no Tarcísio e acredito na reeleição de Lula. Olha, eu tenho ouvintes aqui. Na verdade, eu já negociei alguns ouvintes, já conversei com alguns ouvintes. Eles falaram que gostam muito de cobrar. Então, provavelmente daqui a 10 meses, eles vão atrás de vocês para saber que de fato aconteceu isso. Mas assim, política é difícil a gente avaliar Não, com daqui certeza. a 10 meses. porque verdade. Eu tô as brincando. coisas vão mudando. É muito Então, volátil, é muito volátil. nesse momento hoje eu avalio isso. Eu avalio Não, eu tô que brincando, realmente tô brincando. essa candidatura do Flávio Bolsonaro é uma candidatura de negociação, não vai existir de fato. Aham. E o que vai existir mesmo é a candidatura do Eu vou fugir um pouco do São que Paulo. vocês estão falando. Para mim, eu vou apoiar numa candidatura do Ronaldo Caiado, como centro moderado, centro-direita. E a direita raiz eu vou apostar no Flávio. O Flávio vai sair. Mesmo com toda essa negociata, mas eu acredito que ele vai pontuar um pouco além do que estava estipulando ali, porque é uma coisa nova, assim, pegar o legado do pai. Eu acho que essa história
de certa forma, é um pouco comovente, assim, pro povo. O pessoal, eles olham com bons olhos de carregar o legado do pai, que o pai tá preso e tal, esse negócio de vitimizar, que eles amam fazer. Então, eu acredito que eles vão pegar essa história e tentar botar o jogo pra frente de fato e sair como candidato também. PL da dosimetria. Justiça técnica ou anistia de façada. Uma mudança na calculadora do juiz pode abrir as celas para crimes graves. É correção de injustiças ou caminho para a impunidade? A matemática da pena. Para o ouvinte entender, a gente vai desenhar aqui a diferença entre a regra atual e a proposta pelo projeto. Cenário prático. Imagine que um réu ele cometeu 3 crimes, né? Invadiu, quebrou e agrediu. Cada crime desse, ele pega o primeiro crime, invasão, 4 anos. O segundo crime, quebrou, 3 anos. E o que agrediu, mais 3 anos. Somando isso, que vai ser o cálculo da dosimetria, ele vai pegar em torno de 10 anos, né? Então, assim, com a PL, como é que ficaria isso? O juiz pega essas penas, né? A pena mais grave, no caso seria de 4 anos, né? E ele aumenta para uma fração. Então, ele ignora a soma total. Vai acabar, ou seja, pegando aí o réu que cometeu esses 3 crimes em torno de 5 anos e 4 meses. Então, o porquê que isso virou uma briga política é um pouco óbvio. Provavelmente, isso vai impactar o povo, né, o pessoal, os golpistas, do 8 de janeiro, que invadiram o Capitólio, depredaram o patrimônio público, cometeram inúmeros crimes, né? Então, a gente entende que é um movimento político, com certeza é um movimento político, dessa PL da dosimetria. Então, agora a gente vai começar pelo senhor Soares. Por mim? O senhor, você dá uma pincelada aí nesse Realmente, eu entendo que esse processo que está acontecendo hoje no Brasil, ele está totalmente voltado, né, ao Congresso, para tentar salvar, ou pelo menos minimizar, o tamanho da pena do Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado pelo STF, com vários ministros ali. O relator foi Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes que fez o cálculo. A dosimetria é exatamente que o juiz vai fazer o cálculo da pena. A quantidade de atos, ações criminosas que aconteceu, aí ele vai dar cada valoração em termos de ano de tempo, né? Prisão ali. Então, o que aconteceu? Alexandre de Moraes deu 27 anos e 13 meses. Então, os outros ministros, uns menos outros, mas acabaram todos chegando a essa dosimetria de 27 anos. Sim. Evidentemente que quando você vê um presidente, um ex-presidente do Brasil, que tem ainda uma liderança muito forte no país, condenado a 27 anos, como liderança maior, eles ali do próprio Congresso, visto que o Congresso, a maioria, o partido mais forte lá é o PL, o partido do presidente, Sim. Tanto a nível de Congresso como a nível de Senado, eles estão fazendo tentativa para salvar o Bolsonaro. Então, a anistia não funcionou, eles fizeram a tentativa, o povo foi para a rua. Foi pra rua. E ali chegou e bateu e aí recuaram. Eles recuaram, mesmo tendo já uma votação, eles recuaram. E Passou na Câmara, não lembro. Passou na Câmara, não. Anistia, Passou na Câmara, aí foi barrado no Senado, né? Foi, aí foi pra rua, todo mundo foi pra rua. mesmo. Aí recuaram. Sim. Aí eles viram que ali, aquele momento estava muito delicado, né? E aí foram tentar novamente, nova articulação, e essa articulação não é só do PL, tem setores de direito ali também, envolvidos no PP, principalmente, do Ciro Nogueira, que está tentando realmente limar a cara do Bolsonaro. E aí, por conta disso, já criaram uma nova possibilidade Uma nova de narrativa. redução de pena. E essa redução de pena foi também aprovado, né? Passou a questão da dosimetria. Hugo Mota pautou esse projeto de lei na madrugada. Foi da madrugada. Na madrugada. Uma briga No apagar das danada luzes. com o deputado, que eles até tentaram O Glauber. tirar o Glauber nesse mesmo dia que eles passaram isso aí de madrugada.
Eu nem sabia. Foi o que Podia ele ter- saiu... Foi, Deram um saiu- batalhão, deram uma Foi, gravata nele lá, que foi, arrancaram ele, é. chamaram a polícia legislativa lá. Eu nem sabia que podia Foi faltar. absolvido já, né? Foi juntamente naquele. Eles Foi fizeram uma absolvido. negociação ali danada que eles chegaram ao ponto. Olha como o nosso Congresso está sob a presidência do Hugo Mota. Eu acredito que nessa história do Congresso nunca houve um presidente tão fraco, um presidente tão envolvido, um presidente que não tivesse pulso nesse processo. Porque ele quer fazer uma medida que às vezes ele pode estar tentando, ou seja, o Glauber foi julgado, Sim, né? sim. Aí na mesma pauta ele botou a tá na Itália. A Zambelli. Zambelli. Carla E Zambelli. manteve ela no mandato. Uhum. Se não fosse Alexandre de Moraes, este que deu o prazo de 72 horas, 72 horas, 72. Ah, sim. para que Foi. ele tira e assumisse logo o suplente, essa coisa ia continuar assim. Ou seja, é esse Congresso que nós estamos vendo que está debatendo a questão da dosimetria. Assim, é por isso que é importante a gente conscientizar a E não população. tem padrão, né? Como assim? Uma coisa vale pra um, não vale para o outro. Ah, é. Ah, É verdade. É verdade. Não tem um padrão, não tem um norte, assim, um direcionamento, né? Uma coisa meio aleatória. O nosso assessor jurídico aqui poderia até falar isso, porque são algumas coisas técnicas que eles tentam, por conta de não ter concurso material de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Agora, Golpe de Estado somou a abolição democrática, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Somou essas duas penas para Bolsonaro. rapaz, o homem é bom do jurídico também. Isso. Então o que é que eles querem? Eles querem tirar esse concurso material para houver uma concussão em que um crime maior absorve o menor. É isso mesmo, né? A perda da 2003 é exatamente isso mesmo. Na verdade, como o Arthur falou aí, essa mudança que eles querem propor, né? Não tem nem pé nem cabeça, porque primeiro, como vocês dois falaram, na verdade, né? Foi basicamente proposta visando somente um grupo, que foi Bolsonaro, e assim, pensaram bem por baixo naquelas pessoas que participaram do golpe, né? E assim, foram observar ou algo do tipo, querendo ou não, estavam apoiando sim, né? Com certeza. Depedraram patrimônio, estavam invadiram ganhando. o Congresso, invadiram o Mas STJ, o que acontece? o STL. Essa mudança na dosimetria, ela, querendo ou não, ela impacta muito no sistema prisional do nosso país. Por quê? O nosso país, que tem um sistema prisional com superlotação, com problemas de segurança dentro dos presídios, Faccionado. muitas facções, né? Facções que mandam dentro do sistema penitenciário. E, assim, a pessoa que propôs essa mudança na dosimetria, né, teve também como intuito de que isso poderia ser uma das soluções, né, para essa superlotação Sim. de presídios. Mas a que ponto, né? Porque essas pessoas voltariam para a sociedade mais rápido, sem a devida ressocialização, que hoje em dia já é muito Precária, né? precária ou quase inexistente. Quase inexistente. Voltariam para a sociedade muito mais rápido do que hoje já acontece, e a segurança pública estaria cada vez pior Sim. do que hoje. Exatamente, ele está falando uma coisa muito interessante aqui, João Matheus, porque no momento que ele está trabalhando essa lei especificamente para tentar salvar Bolsonaro, essa lei vai ter que Aplicada pra abranger todo mundo. todos, inclusive até aqueles que estão fora desse 8 de janeiro. Sim. É toda a população carcerária, toda a população que pode ser beneficiada com essa questão. Uhum. Então isso eu acho um ponto extremamente sério. É por isso que é importante, principalmente a gente aqui, que traga mais transparência para essas situações,
a gente que gosta da política e a gente tenta trazer para os ouvintes aqui de uma forma mais clara, para também não ficar aquela coisa muito engessada, né? Porque acaba que afastando um pouco as pessoas. Mas o importante é que, como a gente vive uma democracia representativa, a gente não está participando diretamente dessas questões dos projetos de lei, das PECs. Então é por isso que a gente tem que ficar de olho e lendo todo o tempo, acompanhando essas notícias, para a gente saber o que o nosso deputado votou, né? E acompanhar o deputado que a gente colocou lá na casa, né? Então é muito importante pelo fato de a gente... também, né? Senadores, deputados... senadores, saber Então, como é que eles estão votando. Como eles estão votando. Então a gente tem que ficar no pé, porque isso impacta diretamente a gente. Como o João falou aí, é um projeto de lei que não vai impactar só o pessoal dos 8 de janeiro, não vai impactar só o Bolsonaro, vai impactar todo o sistema prisional do Brasil. Agora, a que ponto que essa PL vai ser aprovada, né? A que ponto que a gente vai, de fato, ver essa PL fazer efeito na população, né? Dentro de que circunstâncias, a que preço, né? Então é uma situação muito complicada. Bom, pessoal, esse foi o Bancada Jovem. É um projeto novo aqui que a gente está trazendo. Espero que muitas pessoas acompanhem esse projeto, porque, de fato, é um projeto que eu estou fazendo mas como uma vontade mesmo de querer passar um assunto para as pessoas, para a nossa juventude, para os nossos jovens, de forma mais clara, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais extrovertida, para a gente poder entender o que está passando por Brasília, em especial na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Porque isso impacta diretamente na nossa vida. Então é por isso que a gente está montando esse projeto, né? Então, obrigado pelos convidados aqui, João. Eu que agradeço Soares. pelo convite, muito obrigado. Sempre que convidar, eu estarei aqui presente na Bancada Jovem. Bancada Jovem. E então é isso aí, pessoal. Eleitor, você aí, acompanhe seu deputado, acompanhe os projetos que ele vem votando, é muito importante. Assim como também os senadores, presidente da República, vereadores e prefeitos. Essa é a mensagem final que eu deixo aqui pra gente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu!